Saí do ensino médio, eu percebi que estava perdendo um pouquinho daquela qualidade que eu tinha quando eu estudava as mesmas matérias durante anos. E quando eu entrei na faculdade, eu acabei perdendo um pouquinho daquela boa forma, aquela qualidade de que eu vi uma vez a matéria, anotava e botava na prática e aprendia. Na faculdade não aconteceu isso. Por isso eu tive que mudar um pouquinho as coisas e alterei um pouquinho o meu método de aprendizagem. Esse método de aprendizagem facilitou muita coisa das minhas disciplinas teóricas. Então, se você está com uma certa dificuldade para assimilar a matéria, para aprender e fixar para a sua prova, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te ensinar o que você precisa estimular e como utilizar de maneira mais eficiente essas técnicas de estudo. Prazer, eu sou o Bira, então seja bem-vindo ao meu Biraverso. E eu vou te contar como é que eu cheguei a essa conclusão de que não é tão difícil assim lembrar da matéria, dos conteúdos para a prova. Partindo do princípio, a gente tem que entender que nós temos 3 níveis de memória: a de curto prazo, a de médio e a de longo prazo. E para que a gente consiga absorver um conteúdo e memorizar, é óbvio que tem que passar esse conteúdo por todas essas 3 fases. A de curto prazo, obviamente, é aquela memória que fica por pouco tempo, aquela que você lê, você memoriza por algumas horas, por alguns minutos e ela se perde, se esquece. A de médio prazo, ela já leva um certo tempo, leva um dia, 2 dias e ela vai se perdendo aos poucos. A de longo prazo, acontece o seguinte: é como andar de bicicleta. Você aprende, você assimila e você não esquece mais. Vai ficar lá armazenado na sua memória em algum canto, pronta para ser usada assim que você acionar essa memória ou precisar dela. Então, pensando assim, como é que a gente pode estimular essas 3 áreas para o nosso aprendizado e aplicar nas disciplinas teóricas? Primeiramente, gostaria de falar sobre um físico que ele fez um estudo sobre como você pode aprender qualquer coisa facilmente. E o que ele diz? Vamos utilizar essa primeira regra, que é simplicidade. A gente vai simplificar as coisas. Ou seja, nós temos um objetivo sólido, completo. O que a gente deve fazer com esse objetivo? Fragmentar e diminuir ele aos pouquinhos. Então, traçar pequenos objetos, pequenas técnicas, e não tentar absorver tudo de uma vez. Obviamente, você não vai olhar para um livro e vai aprender tudo. Você vai ter que ler página por página. E nada mais justo do que você subdividir esse conteúdo para pedaços maiores. É como se fosse mastigar ou tirar um pedaço de alguma coisa para alimentar. Então, essa técnica de estudo que eu tenho desenvolvido é baseada em diversas outras técnicas, diversos outros métodos, e eu te garanto, vai funcionar muito bem e vai deixar seus estudos um pouquinho mais dinâmicos e até mesmo mais divertidos. E também a gente tem que parar para pensar nas partes sensoriais que estão envolvendo esse aprendizado. Então, para fixar uma memória, a gente precisa de ter esse sensorial ativo. E para você fazer isso, você precisa aumentar o número de estímulos, seja visual, auditivo, sinestésico, olfativo. Então você tem que utilizar todos os seus sentidos para a aplicação dessa técnica da maior eficiência possível. Então, lembrando o nosso primeiro passo, trata-se da simplicidade. A gente precisa simplificar um problema, não aumentá-lo. Um problema é grande, a gente vai definir pequenos trechos, pequenas metas para a gente estar executando pequenas atividades. O segundo passo trata-se da gente utilizar o máximo de estímulos e sentidos para aplicar aquela tarefa, objetivo a ser aprendido. O terceiro passo, obviamente, é a execução. Então, se você precisa fazer atividades, faça seus exercícios, faça atividades. Porém, isso aqui aplica melhor ainda para a parte teórica. E o quarto passo vem aí que se chama revisão. Mas como é que você vai utilizar e juntar tudo isso ao mesmo tempo? Seja a memória, a aprendizagem e a execução. O meu método ele é bem simplificado. Primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar é pegar um gravador. E a partir do momento que eu estou lendo, ou estou estudando e aprendendo, eu vou explicando por meio de um gravador, ou seja, eu vou aplicando aquilo que eu aprendi e gravando com minha própria voz.
Então eu estou vendo uma videoaula, eu pauso a videoaula e explico no gravador. Ó, tal coisa aconteceu de tal forma, e eu entendi isso, isso, isso. Quando eu vou ler alguma coisa, tipo uma lei ou algum outro conhecimento teórico, eu já falo, ó, a célula eucariótica é tal coisa, a célula procariótica é tal coisa. Então, esse método, você utiliza a sua voz, então você aplica um pouquinho daquela memória muscular e memória auditiva e você vai estimulando o seu visual, que no caso é ver as videoaulas e poder estar falando e aplicando aquilo já ao mesmo tempo. Não aconselho a fazer isso numa sala de aula, por exemplo, porque você não pode fazer barulho, não pode atrapalhar os colegas, mas é uma metodologia eficiente e eficaz para você estudar sozinho em casa. Então, depois que você faz essas suas gravações, você vai fazer o seguinte: você vai ouvir este conteúdo e vai passar para o papel. Você vai revisar, você vai começar a escrever da maneira que você entendeu. Então, quando você começa a ouvir sua voz, vai se lembrar de quando você está pensando. Então, você tem aquela associação mais fácil, porque você vai estar utilizando a sua voz. E antes do passo 3, se você está gostando desse conteúdo, se você achou interessante essa iniciativa, comenta aí embaixo a forma que você estuda, compartilha com aquele seu amigo que está com dificuldade para aprender as matérias, curta e se inscreva no meu canal porque vai ter muito mais técnicas como esta. Então, o nosso terceiro passo está naquela aplicação de mapas mentais, de você revisar de outras maneiras. Então, é como se fosse um funil. Você vai estar refinando o seu estudo para poder aplicá-lo e utilizá-lo depois. Lembrando, a primeira fase seria a gravação do conteúdo, a segunda seria a passagem para o papel e revisão, a terceira seria a aplicação e exercícios práticos. Então você, com esse conteúdo armazenado, você vai fazer o quê? Você vai criar mapas mentais, você vai criar exercícios, você vai se desafiar a estar fazendo com que seu cérebro seja estimulado para aquele conhecimento novo a ser adquirido. Então eu diria que é uma das formas mais eficientes de se estudar, porque além de você estar vendo, você vai estar ouvindo, você vai estar escrevendo, então você já vai estar interagindo com aquele conteúdo. E não fica naquela monotonia de você estar simplesmente assistindo a aula e tentando aprender por osmose. Quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia, os estudos começam a ficar mais divertidos, você aprende mais fácil e memoriza também mais fácil. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve, curta, comente e assista meu próximo vídeo.